E nós voltamos com o Dr. Vinícius Vasques, nós estamos falando de prevenção, não só de pesquisa, mas de prevenção também no câncer de pele. Doutor, ao sair do bloco a gente falou sobre, o senhor tocou o assunto sobre a roupa que já tem uma proteção contra esses raios do sol que acabam fazendo mal à pele. Como é que eu confio nisso? A etiqueta vale mesmo o que ela está dizendo? Bom, a princípio, né, a normatização da indústria, ela segue regras específicas. Lógico, a gente não consegue ter certeza absoluta, mas a princípio, se é uma empresa que segue as boas práticas, sim, né? E o que acontece é que hoje em dia tem algumas soluções de roupa muito interessantes, né? A gente vê que são roupas que, em alguns, são de loja de produtos esportivos, às vezes tem roupa que ela vem com a graduação contra raio ultravioleta, e a gente vê algumas soluções tipo mangas, né? Por exemplo, luvas que você veste para o antebraço, para quem dirige, a gente vê muito profissional, né? Os motoboys, né? Que eu acho que são os maiores divulgadores, né? Desse tipo de os roupa. motoristas de caminhão, de carro, que ficam tomando, às vezes, só no antebraço. A gente vê que tem paciente que tem câncer de pele só no antebraço, que ficou no volante, né? Então, hoje em dia, essas soluções são bem interessantes, viu? Que não é algo caro e não tem que ficar passando, porque mulher ainda passa mais creme. A gente vê que os pacientes homens não gostam de passar creme. É cultural, né? mesmo. É cultural. Então, quando a gente fala, olha, mas o senhor dirige, compra uma luvinha, o dedo de fora, vem até o ombro, põe debaixo da camiseta isso, pode pôr até no braço esquerdo, só seu braço que fica para fora. Aí o pessoal gosta mais, né? E ajuda bastante. E a prevenção ainda é o melhor remédio, não só nesse tipo de câncer, mas em qualquer outro tipo de câncer, mas nesse principalmente, não é, doutor? Principalmente porque a prevenção do câncer de pele é realmente você evita de ter o câncer, não é diagnóstico precoce. Se você evita a radiação ultravioleta em excesso, você evita existir o câncer, né? Realmente você não tem a doença. E é nítido a pessoa que não se expõe, às vezes, tem o mesmo tipo de pele, o processo muda. E o câncer de pele, quando ele aparece, ele muitas vezes acontece na sexta, sétima, oitava década de vida, começam a aparecer múltiplas lesões. Então tira um, passa um tempo, aparece outro, tem que tirar outro, e vai. Então é um processo assim, se você pode evitar, né, temos recurso para isso, né? Estilo de vida. Sim. Agora, doutor, você começou o programa explicando para a gente o que é o melanoma, e assustou um pouco as pessoas que têm qualquer pinta no corpo. Ele falou assim, ele parte de uma pinta. Bem, a maioria das pessoas tem um sinalzinho no seu corpo. Quando é que esse sinalzinho, quando é que essa pinta deve me preocupar? Então, a grande maioria das pintas, elas nascem como uma pinta, vão morrer como uma pinta e não vai acontecer nada. E é muito comum, né, as pessoas terem sinais, né? A diferença é quando uma pinta surge, de repente cresce, é o principal, né? A pessoa tem várias que ela tem, nem lembra de quando, de repente aparece uma que é diferente. Acho que a primeira coisa, você tem uma pinta que ela é diferente das outras. Esse é o primeiro sinal. Outro sinal é se ela tem mais de uma cor, ou se ela muda de cor. Você tem ela há muito tempo e de repente ela muda a cor. Outra característica é se ela muda, se o formato é irregular. De vez dela ser redondinha, ela é irregular, como um mapa, né? E se tem áreas diferentes, ela não é simétrica, ela é diferente um lado do que o outro. Né? Isso. E principalmente, o principal é se ela muda, a evolução, né? Se ela cresce, se ela ficou diferente fica mais do que alta. ela era. A gente fica mais preocupado se realmente ela muda de aspecto. Do nada ela fica diferente. E aí o que eu faço? Aconteceu, eu vi, percebi. Isso também muitas vezes não é uma coisa que a gente percebe de um dia para o outro, é ao longo do tempo. Sim. O que eu faço? Me desespero? Não, eu acho que principalmente porque a grande maioria mesmo das pintas que mudam de aspecto não vão ser nada. Mas aí é preciso um profissional ver, né? Precisa um médico, ou um generalista ou um dermatologista. Quer dizer, a unidade básica de saúde do lado da sua casa ou o seu médico de confiança. Precisa ver, porque se for o bom do câncer de pele é que você não precisa de fazer endoscopia, não precisa fazer tomografia, não precisa fazer ultrassom, ele está visível, né? Então o especialista ele olha, ele pode suspeitar e aí tem que ser retirado, né? Para ter certeza ou afastar a dúvida de ser um câncer de pele ou um melanoma.
Hoje, com essa busca da maior divulgação, os médicos que atendem nas unidades básicas de saúde, como você bem disse, os generalistas, eles estão preparados para olhar isso, mesmo que a pessoa não tenha ido para fazer uma consulta em relação a uma pinta que tem, mas uma consulta anual. Eles estão preparados para olhar, identificar e falar assim, olha, vamos ver isso aqui melhor? Isso é algo intrigante, né? Porque a gente faz algumas pesquisas para entender como é que é o profissional de saúde em relação ao câncer de pele. No Brasil, inclusive, esse ano saiu uma pesquisa dessa, né? E a maioria é assim, o especialista ele diagnostica bem mais que o generalista ainda no Brasil, mas isso é uma tendência no mundo todo, porque muitas vezes o generalista vê pouco, né? Mas de modo interessante, pelo menos aqui em Barretos, né, onde a gente está aí na região nossa, nós temos um projeto de pesquisa que deve se iniciar ano que vem, onde a gente vai fazer um grande treinamento para profissionais de saúde e para profissionais do corpo, vamos dizer assim, pessoas que têm contato com o corpo das pessoas, como massagistas, tatuadores, cabeleireiros, porque a gente quer treinar essa população que vê as pessoas, vê o corpo das pessoas, as lesões de risco. E os profissionais de saúde, e criar inclusive pontos com um totem para fotografia para poder mandar para o nosso hospital. Treinar o olhar mesmo ao outro, né? Dedicar um olhar um pouco mais cuidadoso com essa informação. Exatamente. Então a gente pretende, através de um projeto de pesquisa grande, tentar ver se o treinamento das pessoas e da população em geral, o alerta em relação ao câncer de pele, se isso muda o tanto que a gente faz de diagnóstico precoce. A gente consegue diagnosticar mais e cuidar melhor das pessoas. Agora, falando em pesquisa, né, já que é um projeto de pesquisa, como é que esse grupo de pesquisa que você atua, ele está estruturado hoje no Hospital de Amor? Como é que ele começou e como é que ele está estruturado? Muito bem. Nós temos uma pós-graduação no hospital, né? E essa pós-graduação é que dá a grande estrutura para os grupos de pesquisa, porque através da pós-graduação nós temos estudantes de pós-graduação que são pesquisadores, vamos dizer assim, em tempo integral, né? Eles estão aprendendo a fazer pesquisa e a dedicação de tempo deles, através de bolsas ou do governo, ou do próprio hospital, ou de agências de fomento, é de ter uma dedicação exclusiva para os projetos de pesquisa. Então, com isso, com alunos de mestrado, doutorado, o Núcleo de Apoio ao Pesquisador, que é um órgão que nós criamos também no hospital para estruturar a pesquisa, a gente consegue desenhar os projetos e fazer com que eles aconteçam. Porque temos uma equipe só fazendo isso, né? Apesar de eu ser médico e uma parte eu estou atendendo, outra parte eu estou conduzindo a pesquisa, temos um grupo de pessoas que não é tão pequeno assim, né, hoje em dia, que fica 100% dedicado para a pesquisa. E tem alguma novidade que você já possa contar para a gente desse grupo? Olha, no que nós fazemos tem algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, nós conseguimos, com o passar dos anos, caracterizar como é que é o perfil dos portadores de melanoma no Brasil, né? Como é que a doença neles acontece, quantos deles se curam, se eles aderem ao tratamento, se o tratamento é efetivo, não é. Então, esse mapeamento do portador de melanoma do Brasil foi feito aqui em Barretos, né? Isso a gente já fez. Outra coisa é entender como é que as alterações moleculares no DNA do melanoma, né? Nós temos um projeto que a gente participa de um estudo mundial para caracterizar as moléculas dos tumores. E melanoma é o Brasil representado através do material dos nossos pacientes. A gente conseguiu entender como é que é essa caracterização no Brasil. E agora a gente pretende entender como é que é a imunologia do paciente com melanoma, que é um grande projeto que nós pretendemos começar o ano que vem também. E aí, falando desses duas áreas aí, uma, ao fazer esse mapeamento de como o paciente se comporta, isso é uma estrutura para políticas públicas da saúde. Sem dúvida. Né? É uma base em que a política pública vai saber onde atuar, onde divulgar mais, onde divulgar menos, para mudar esses comportamentos. Sem dúvida. E o outro é o contrário, é o comportamento da doença em si, né? E que norteia o quê? Medicação, tratamento? Exatamente, norteia a hora que você consegue compreender como é que a célula daquele tumor se comporta, você tenta desenvolver novas estratégias de tratamento.
Então, novas terapias, novas estratégias de terapia. Às vezes você tem uma medicação que você faz, por exemplo, de repente, isso já aconteceu em outras épocas, você fazer a medicação com calor. Porque você descobre que aquela medicação, a hora que você aumenta a temperatura, a célula fica mais sensível. Então, por exemplo, você faz terapia com hipertermia, com aumento de temperatura e dá a medicação. É uma estratégia. Ou o surgimento de novas drogas, né? Esse é um caminho que a gente tem contribuído. Desde potencializar as que já existem até a busca de novas combinações. Exatamente. Ou entender por que elas falham, por exemplo, né? É dos caminhos que a gente tem contribuído. A gente tem visto tumores que o tratamento parou de ser efetivo, a gente tem estudado esses tumores para tentar ver qual o caminho que a célula está enganando aquele tratamento, por exemplo, para ver que maneira a gente romper com isso e voltar a ter um tratamento efetivo. Doutor, na sua opinião, qual que é a área mais apaixonante? Essa em que eu lido com o comportamento da população ou essa com que eu lido em comportamento da célula? Acho que cada uma tem a sua paixão. É bom fazer várias coisas diferentes que a gente consegue se apaixonar por várias coisas ao mesmo tempo, né? E sempre tem novidade, né? Porque eu acredito que na hora que você trabalha com a dimensão do paciente, vou falar das populações, tudo, é muito bom porque você não perde o seu componente da humanidade, né? Você está sempre lembrando que ali tem uma pessoa. Cada número daquele é um drama, é uma história de vida, né? Então, a hora que a gente traz, e isso é interessante de ser médico, porque assim, eu sou pesquisador, mas aqueles pacientes todos eu os atendi, Não né? são números, Não, né? Não é o indivíduo, né? Mas é uma pessoa que então, tá às vezes ali, você lembra, às vezes tem um tumor que eu tirei um pedacinho e foi para o laboratório e fazer aquelas células crescerem no laboratório, eu conheço a pessoa que gerou aquilo, né? E conheço mesmo, né? Não é de conversa, né? É uma pesquisa humanizada, doutor? A gente pode dizer isso? Pode. E isso desde o começo foi um dos objetivos da nossa pesquisa. A gente chama aqui o tipo de pesquisa que a gente faz no hospital de translacional. Talvez alguém já falou esse termo aqui no programa. Translacional é aquilo que você pega do laboratório e tem aplicação prática, né? Desde a fundação, desde que a gente começou a pesquisa, uma coisa que o senhor Henrique Prata falava para a gente, olha, eu vou patrocinar a pesquisa, eu vou ajudar vocês a buscarem recursos, mas que seja algo que tenha sentido prático para as pessoas, né? Então esse sempre foi um norte nosso. Impactar a vida das pessoas. Então isso é uma pesquisa humanizada. Doutor, muito obrigada pela sua colaboração aqui com o nosso programa. A gente ficou sabendo mais um pouco de você e eu acredito que deu para entender um pouco mais da importância que é se dedicar à pesquisa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. O nosso Instituto está de portas abertas para os interessados, tá bom? Para saber mais sobre câncer de pele e melanoma. Obrigado. Obrigada. A gente chega ao final de mais uma edição do HA+. Mas a nossa conversa não precisa parar por aqui. Você pode nos encontrar no site www.hospitaldeamor.com.br. Você pode nos encontrar nas redes sociais, nas principais redes sociais que existem aí hoje. E você também pode nos encontrar numa rede social específica que é o YouTube. Em breve, inclusive, a gente vai ter novidade por lá. A gente se vê no próximo programa.